esses dois provimentos, inclusive dando a função ao diretor do fórum de fazer a correção por esse sistema, por essa ferramenta inserida no sistema, que eu disse anteriormente. Então, são esses seis recolhimentos que são obrigatórios à comprovação lá no sistema de despesas das serventias providas e vagas, né, na ferramenta. FGTS, o INSS, folha de pagamento, fundo de compensação, Funajures e o ISSQN. Lembrando que fundo de compensação e Funajures já puxa automático do balanço, só é necessário inserir os comprovantes, ok? Esses dois provimentos, eles foram acoplados ao provimento 42, que por sua vez colocou como artigos 28 e 29 do CNGCE, que trata desses recolhimentos. Então, eu ao final iria citar aqui o artigo, já vou citar agora. Os artigos de prestação de contas à corregedoria vai do 154 até 166. 154 a 166. O que é mais ligado aos interinos é o 156 até 166. Ok? Eu estou passando direto, gente, a apresentação, porque eu não estou vendo quem está querendo fazer pergunta, eu vou deixar para o final, porque eu não estou vendo devido ao compartilhamento da tela aqui. Ok? Agora a gente entra na prestação de contas mesmo, balanços mensais. Antes de mais nada, eu quero dizer que nós temos uma pessoa responsável pela verificação dos balanços mensais. Essa pessoa que hoje nós temos se evoluirá para uma equipe. E essa equipe vai fazer essa verificação das prestações de contas e dos balanços mensais das serventias vagas, que são as únicas que preenchem esse balanço. Observe que ali nós temos total de emolumentos, fundo de compensação e recolhimento de Funajures. Essa receita que ali está, que é a arrecadação total de emolumentos, é a arrecadação da serventia, com os dois itens abaixo, que é o fundo de compensação e o recolhimento do Funajures, esses dois itens, que são despesas da serventia, não são considerados despesas, mas sim taxas, eles não devem ser lançados no balanço mensal. Justamente porque a subtração deles na despesa, na arrecadação da serventia, que é o total de emolumentos, vai dar o total de receita líquida da serventia. No caso aqui, nós estamos observando um balanço mensal da comarca de Água Boa, né, do cartório do primeiro ofício de Água Boa. A receita líquida é R$ 491.006,02, já diminuído do valor do fundo de compensação e do recolhimento do Funajures. O que eu quero dizer com isso? Que o desconto é feito automático dessas duas taxas, fundo de compensação e Funajures, de modo que não há necessidade e será considerado duplicidade o lançamento dessas duas taxas no balanço mensal. Eu estou falando porque pouca gente faz isso. Mas, para que se evitar de lançamentos posterior a esta apresentação, a gente cita isso bastante enfaticamente, tá? Aí no balanço mensal seguindo, nós temos as despesas de pessoal. Essas despesas de pessoal têm campos específicos para serem lançadas. E na cartilha, nós falamos sobre cada um desses lançamentos. Férias, FGTS, INSS, IRRF. Nós falamos de cada um pormenorizadamente desses lançamentos que aí estão.
Lembrando que isso já tem, não tem obrigatoriedade, eles podem fazer o lançamento. Não saiu ainda. Auxílio alimentação. Não saiu ainda. Mas eles podem pedir. Exatamente. Uhum. Então, esses lançamentos fazem parte da despesa de pessoal e ainda não tem uma normativa regulando o Vale Alimentação, porém, as serventias vagas podem solicitar à Corregedoria o pagamento desse auxílio alimentação para os funcionários, desde que a serventia consiga arcar com essa despesa. Tá? Observe que ali, nesse exemplo de despesa de pessoal que tem, nós não temos assistência médica, odontológica, vale alimentação nem vale transporte. Mas nada impede que a serventia solicite o pagamento disso para o deferimento aqui da Corregedoria. Seguindo no balanço, gente, nós temos as despesas gerais administrativas. E é aqui que eu quero parar um pouquinho. A gente vai perambular um pouquinho por essa parte de despesa administrativa, justamente para eu falar de algumas inconsistências que geralmente aparecem. Não tem mais aparecido, obviamente, por conta das reprovações de balanço, por conta da glosa de algumas despesas, bem como, e eu considero muito por conta das orientações que a gente tem emanado aí para vocês, de forma que todos possam ter a orientação daquilo que a Corregedoria vai verificar e daquilo que a Corregedoria preza como o correto. Manutenção predial. Veja bem, nós temos serventias que pagam locação do imóvel. Então, na locação do imóvel, deve conter ali no seu contrato cláusulas a respeito de manutenção. Se eu for fazer uma manutenção extraordinária, necessária ao imóvel, é uma coisa. Agora, manutenção, obra voluptuária, eu quero construir lá uma sala para descanso do pessoal. Isso tem que pedir autorização à Corregedoria. Já a manutenção, caiu o muro da serventia, eu posso fazer normalmente, sem autorização, desde que apresente 3 orçamentos e insira esses comprovantes no balanço mensal. O que eu quero dizer com isso? Que aquelas manutenções na serventia mais simples, básicas, basilares e necessárias podem fazer sem autorização. Já as outras, todas as restantes, que tenham o caráter voluptuário, que não seja necessário, mas seja do desejo do registrador ou notário, precisam uma autorização prévia da Corregedoria. Ok? Copa e cozinha. Antigamente, e esse antigamente é ano passado, ainda haviam lançamentos de despesas que nós não consideramos pertinentes às serventias e ao labor dentro de uma empresa, tanto faz se privada ou pública, aqui no país. Exemplo, nesse lançamento de Copa e Cozinha, encontrávamos presunto, queijo, batata, tomate, cenoura, e isso vai de encontro à administração pública, aos princípios basilares da administração pública. Então, nós estamos tratando com serventias de gestão interina, onde prevalece o direito público e os princípios da administração pública. Então, nós temos que verificar a razoabilidade, a proporcionalidade das despesas que são lançadas aí no balanço mensal. Então, o que se lança aí em Copa e Cozinha?
A gente não vai fazer nenhuma óbice em lançamentos de café, água, guardanapo, aqueles de papel, bolacha de água e sal ou de maisena. A gente só vai rejeitar bolacha recheada. Chá de todo tipo, de camomila, de capsideira, a gente tem, não fazemos óbice nenhuma. Nas regiões em que costumeiramente o pessoal é de origem sulista, pode colocar chimarrão, tereré. Então, assim, são aqueles produtos que nós encontramos em empresas, tanto públicas quanto privadas. Nós encontramos aqui na AMARGE, nós encontramos aqui no Tribunal de Justiça o oferecimento desses produtos que consideramos pertinentes ao labor nacional como um todo. Todas as empresas do país oferecem um cafezinho, oferecem água, oferecem bolachinha de água e sal. Aqui no tribunal, pelo menos, tem. Agora, se nós, servidores aqui no tribunal, quisermos um lanche mais, vamos dizer assim, mais luxuoso, entre aspas, a gente tem que fazer cotinha e comprar. Não é o dinheiro do tribunal, não é recurso do tribunal que compram essas coisas, exceto em eventos. Alguém aí pode falar assim, mas nós vamos em curso e tem coffee break. Em eventos é feita uma licitação e aí contratada uma empresa para fornecimento de coffee break para o treinamento, para o evento, para palestras e assim por diante. Certo? Então, essa Copa Cozinha, somente esses produtos relacionados ao labor nacional, né? Que a gente tem encontrado tanto em empresas públicas e empresas privadas. Outra coisa que a gente tem comumente visto, a junção da Copa Cozinha com higiene e limpeza. A gente pediria, se possível, que viessem em notas distintas, notas fiscais distintas para o Copa Cozinha e para higiene e limpeza. Ok? Essa é uma outra inconsistência que a gente normalmente vê muito. Mas, no final das contas, a gente faz a verificação e a gente retira da nota os valores corretos relacionados aos itens de higiene e limpeza. Continuando despesas gerais e administrativas, muito importante notar o ISSQN. Nós não temos nenhuma normativa que fale que o interino não deva pagar o ISSQN. Em 2020, foi uma decisão do desembargador corregedor, à época, o desembargador Luiz Ferreira, em que ele suscitava que o interino, por exercer o munus público, por tratar uma res pública, ele não deveria ser isento do pagamento do ISSQN. Porém, algumas prefeituras aceitaram essa proposição, essa decisão, e outras não. Então, a orientação que a gente dá é para que o interino trate diretamente com a prefeitura, né, com a procuradoria municipal, a respeito disso. Porque há uma consideração, né, da serventia regida por interino como sendo do direito público, como sendo da administração pública, pertencente à instituição pública, e não privada. Já os delegatários titulares, esses sim, pagam o ISSQN de acordo com o Código Tributário Municipal ali de cada localidade. Tá? Gente, informática. Informática, prestação de serviços. Relacionados aos sistemas que vocês possuem. Qualquer outro lançamento de informática deve ser feito onde?
no próximo item do balanço, que é investimentos em informática. Exemplo, compra de computadores, compra de teclado, mouse, no break, compra de qualquer produto relacionado às tecnologias da informação, seria no outro item que nós vamos ver daqui para frente. Assessoria jurídica, nenhuma. Tá? Após julho de 2021, nenhuma assessoria jurídica. Tá? Isso daí a gente já não tem plotado mais. Na locação de bens, a gente sugere que, além do comprovante de pagamento, coloque também o contrato de locação, para que a gente possa verificar. E quando eu falo a gente, é uma equipe que faz a verificação do balanço. No momento, eu, a Idirlane, o Fernando, a Janaína, estamos na parte de recepção desses pedidos de requerimentos que as serventias fazem para dar o parecer do departamento para subsidiar a decisão do corregedor. Ok? Despesas de investimento, como eu já disse. Imóveis, trata até na cartilha disso, que raramente nós vamos ter investimento em imóveis por parte de interinos, uma vez que a função, né, a função já não permite, a função a gestão de interinidade não permite a compra de um imóvel, e sim nós vemos mais a locação do imóvel, a não ser que o interino tenha no próprio imóvel o cartório, coisa que não vai garantir a ele nem a locação, por conta do provimento 77, né? Não dá nem a locação para ele, por conta também dos artigos 157 e parágrafos ali do CNGCE. Informática, como eu disse, investimentos, aquisição de equipamentos de informática, é aqui na despesa de investimentos que se lançam, assim como máquinas, equipamentos e imóveis. Um detalhe, gente, é para se atentar para o artigo 157, parágrafo 4º, onde contém ali o rol exemplificativo do provimento 45 de 2015. Esse rol exemplificativo mostra o que se deve ser de autorização prévia da corregedoria ou não. Então, tem que prestar atenção nisso. Móveis, por exemplo, que seja um armário de aço, precisa prévia autorização da corregedoria. Não porque a gente quer, é porque está na normativa, está no provimento 45 do CNJ. Então, assim, nós temos que levar em consideração e cumprir toda a normativa existente a respeito das serventias vagas. Itens não categorizados. Aqui em itens não categorizados, eu pediria que quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer pelo chat, que ao final eu vou pegar esse chat, observar quais os questionamentos feitos e respondê-los, ok? Nós vamos responder, coloque qual é a serventia, que aí a gente responde diretamente para aquela serventia, porque eu acho que o chat, após o encerramento da apresentação, ele será desativado, né? Eu só vou conseguir verificar quais são os questionamentos, mas eu não vou conseguir responder mais esses questionamentos. Então, eu responderei para a serventia que fez e que se identificou. Senão, não tem como a gente responder. Itens não categorizados, nós vamos colocar todos aqueles itens que não constam nos menus anteriores. Não é despesa de pessoal, não é despesa administrativa que esteja elencado naqueles itens de despesa administrativa, e não é também despesa de investimento, porque não está elencado ali na despesa de investimento, mas pode ser.
e pode colocar aqui também nesses itens não categorizados. Ou seja, itens não categorizados são todos os itens que não contemplam naqueles itens anteriores. Exemplo, aqui, ó, mensalidade do SENSEC e notariado, repasse da lavratura de protesto para o antigo delegatário, em conformidade com o provimento 30. Agora, tem que ser delegatário titular, não interino. No interino, não há esse tipo de despesa, ok? Seguindo na nossa cartilha, e o motivo principal de nós termos programado essa pequena apresentação para que nós falássemos a respeito das despesas não pertinentes. Eu sei que alguém vai falar alguma coisa, pode colocar lá no chat, mas despesas não pertinentes nós temos encontrado ainda em alguns balanços mensais. Houve a necessidade, gente, de fazermos essa orientação, essa apresentação da cartilha, apesar da gente saber que a cartilha está muito bem pormenorizada, muito bem explicada, porque nós temos encontrado ainda algumas despesas lançadas em balanços que não são pertinentes. Não são pertinentes. Exemplo, primeiro, férias e 13º interino. Se alguém tiver algum julgado já a respeito disso, pode colocar lá no chat. Mas a orientação nossa é para que esse tipo de despesa não seja lançada, viu? Se eu estou falando não seja lançada, é que ela não deve ser executada. Não é execuível essa despesa de férias e 13º do interino. Ok? Aperfeiçoamento técnico jurídico precisa de autorização prévia. Isso daí consta no provimento 45 de 2015 do CNJ. Aperfeiçoamento técnico jurídico precisa de autorização prévia. Então, tá. Os prepostos... Mas temos outras coisas, né? Os prepostos irão fazer o treinamento. Treinamento para quê? Para capacitação sobre a atividade desenvolvida pela serventia. Necessita autorização prévia antes de se executar o treinamento. O que tem acontecido? Nós estamos recebendo diversos pedidos de autorização, tanto para treinamento quanto para aquisição de algum produto ou aquisição de algum serviço, depois de já ter sido executado o serviço. Então, assim, nós pedimos a observação da serventia em sempre planejar, pedir a autorização para depois executar esse tipo de despesa. Ok? Seguro de vida, tanto do interino quanto de prepostos, nós temos encontrado nos balanços mensais. Isso é uma despesa pessoal. É uma despesa não pertinente. Não há porquê a serventia pagar seguro de vida para prepostos e interino, inclusive. Então, sendo uma despesa pessoal, não cabe a arrecadação da serventia pagar por essa despesa. Isso não se deve lançar nos balanços mensais. Salário do substituto. Nós ainda encontramos, apesar do advento do provimento 28 de 2021, nós encontramos ainda salário de substituto acima de 10.638,67, que é o 30% do salário do interino, que é 90,25%, do salário da remuneração do ministro
do STF. Então, esse limite estabelecido pelo provimento 28/2021 deve ser acatado, deve ser seguido e cumprido. Nós temos ainda encontrado substitutos com valores maiores. Aluguel de imóvel e equipamentos, nepotismo. O que eu quero dizer com isso? Não se pode locar imóvel ou equipamento daquelas pessoas enquadradas como nepotismo no provimento 77 de 2018. Então, eu não posso contratar um serviço de uma empresa que seja do meu cônjuge, uma empresa que seja do meu filho, daquelas pessoas que caracterizam nepotismo. Tanto locação, quanto aquisição, quanto locação de equipamentos ou aquisição de equipamentos. E nós temos encontrado, e será feita a glosa porque nós temos um provimento que fala sobre isso. E se fala sobre isso, nós temos que cumprir rigorosamente em relação, principalmente, ao princípio da legalidade, né, da administração pública. Consultoria aleatória. Gente, provimento, se não me engano, 28 de 2021, ele proibiu, e agora está lá no artigo 166B do CNGCE, proibindo a contratação de assessoria jurídica. Só que nós temos visto contratações de consultoria aleatória. A gente não sabe se é jurídica, se não é. Quando a gente vai verificar, a pessoa é advogado. E essa consultoria é para georreferenciamento, para imóveis rurais, né, regulação fundiária, e aí a gente não sabe se realmente é uma consultoria daquele tipo, porque a pessoa é advogada. Então, essa consultoria aleatória será considerada despesa não pertinente. A nota fiscal tem que vir empresa que trata efetivamente de georreferenciamento, empresa que trata efetivamente de treinamento sobre regulação fundiária e assim por diante. Essas aleatórias serão consideradas despesas não pertinentes e retiradas do balanço mensal e devolvido, né, o valor gasto. Locação de imóveis em eventos necessita autorização prévia da corregedoria, porque há serventias que fazem eventos, locam diversos tipos de materiais e lançam no balanço mensal. Essa locação precisa autorização prévia, porque às vezes são locados produtos não pertinentes àquele tipo de evento. Já aconteceu, por isso é que esse item está aí como despesa não pertinente. Fundo de compensação e funajuros, para reforçar, não pode ser lançado nos balanços mensais, haja vista o desconto já feito automático lá em cima, no total de emolumentos. Sobre o E-Social, gente, é um sistema do governo federal, né, que vocês já estão sentindo, inclusive, sentindo isso no pagamento do INSS, quando se trata de um delegatário titular que assume a interinidade numa serventia vaga, já se vê claramente aí a utilização do E-Social. Né? E os cartórios extrajudiciais têm que se adequar a essas mudanças. Tá? Então, assim, nós não estamos aqui, nem somos quem vai falar com maior propriedade sobre todos os itens do programa do E-Social, mas a gente gostaria e solicita que os cartórios regidos por interinos se adequem a essas mudanças. No mais, o Departamento do Fórum Extrajudicial se coloca à disposição dos interinos. A gente está aqui para a retirada de qualquer questionamento
que porventura incida sobre toda essa cartilha e tudo aquilo que foi falado aqui. Nós temos a incumbência de fazer a fiscalização nas serventias, nas 76 serventias, ainda sob a administração de registradores e notários interinos, e nós estamos à disposição de vocês para poder fazer esse trabalho com maior propriedade, com maior vista às normas, às normativas, às leis, de modo que todas as serventias não cometam nenhum tipo de arbitrariedade, de transgressão aos regulamentos, às leis, às normas aqui da Corregedoria. Nós temos 3 divisões: a divisão de fiscalização, que é essa aqui, que é responsável pela fiscalização, a de cadastro e de expediente. Então, são 3 divisões aqui no Departamento do Fórum Extrajudicial, onde a gente procura fazer apenas garantir o funcionamento, garantir a entrega do serviço extrajudicial aos cidadãos. Eu conto com a colaboração de todos, com a compreensão de todos, que nós estamos aqui para fazer cumprir as normativas existentes na Corregedoria, as normativas existentes nos provimentos emanados pelo Conselho Nacional de Justiça e nas leis federais, nas leis estaduais, nos códigos tributários municipais, principalmente, que a gente precisa ver em relação a pagamento de ISSQN. Estamos à disposição, após essa apresentação, para qualquer outro questionamento que tenham a respeito da cartilha que foi entregue para todas as serventias. Com isso, eu vou descompartilhar aqui, vou interromper o compartilhamento. A nossa diretora está aqui já para fazer o encerramento aqui dessa apresentação, né? Nós pudemos fazer todas as orientações que gostaríamos de fazer já dentro da cartilha, mas aqui fazendo um reforço justamente para que a gente possa trabalhar ali de forma a não ter que glosar despesas, tirar do bolso de cada um dos interinos a devolução de uma despesa que foi colocada indevidamente. Ok? Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Tem alguém querendo fazer pergunta? Agora, nesse momento... Para colocar no chat. Você colocou? Você pediu para... A Vanessa e Bom Sucesso querem fazer perguntas aí para o Gilberto. Pode falar, pode abrir, Gilberto, para eles perguntarem. Pode falar, doutora Vanessa, ou quem está com a mão primeiro aí? Pode falar, doutora Vanessa, e depois falar a doutora Bom Sucesso, que eu esqueci o nome dela aqui. Cristiane. Desculpa, ela esteve aqui ontem, veio fazer uma visita para nós aqui ontem. Pode falar, doutora Vanessa. Eu não sei se vocês estão falando de mim, mas eu não levantei a mão, deve ter sido algum erro, desculpe. Então é a doutora de Bom Sucesso, a Cristiane, que eu vi Bom Sucesso. Boa tarde, eu sou do Bom Sucesso, estou assistindo pela doutora que ela não pôde assistir, tá? Certo. Eu tenho 2 questões com relação às notas e com relação ao SSQN, tá? E que é o seguinte, nas notas, vou chutar valores aqui. Se lá na compra, por exemplo, estamos gastando material de copa, R$100, numa nota de 200 e de limpeza R$100. Não poderia ser lançado 2 vezes a mesma nota com o valor de cada item, para não precisar passar, encerrar, pagar, depois passar de novo? Então, poderia. Nada impede que faça isso, mas é exatamente o que eu falei aqui nessa apresentação. A gente tem encontrado dessa forma. Seria de bom alvitre
seria melhor para nós, inclusive, na hora da verificação, que no copo e cozinha viesse somente os itens de copo e cozinha numa nota e no higiene e limpeza, somente os itens de higiene e limpeza em outra nota. Mas a gente sabe da dificuldade, às vezes, em algumas serventias, em algumas localidades. Então a gente vê que realmente tem isso, tá? Tem uma nota no valor maior, mas discriminado, lançado apenas o valor de copo e cozinha, e a mesma nota lá em higiene e limpeza, lançado somente o valor de higiene e limpeza. É que para nós iria ser mais dificultoso, porque aí a gente teria que fazer a somatória e fazemos a somatória para saber se o valor lançado é exatamente igual ao valor que contém nas notas dos dois itens. Tá. Com relação ao SSQN, naqueles municípios que a lei permite repassar ao cliente, então, por exemplo, um reconhecimento de firma que está R$ 7,90, tu bota 5% e tu cobra do cliente R$ 8,22. Logo, não é a serventia que está pagando, e sim o usuário do serviço. Nesse caso, pode-se colocar no recibo lá e combinar e depois fazer o recolhimento normal? Muito boa pergunta, que eu não falei isso aqui durante a apresentação, só citei o caso do SSQN por dentro e por fora, mas não falei sobre isso. Nesse caso, não se lança no balanço, porque não é a serventia que está pagando ISSQN a partir da sua arrecadação. Quem está pagando ISSQN, na realidade, é a população, e a serventia faz o papel apenas de uma mera arrecadadora da prefeitura. Ela arrecada o ISSQN e transfere para a prefeitura. Então, esse tipo de ISSQN, que é transferido para a população, não se lança no balanço mensal. Daí se poderia lançar normal lá naquele item lá das serventias providas lá. Eu entendi. Lançar lá no outro relatório. Lá no outro relatório da serventia provida. Sim, sim. Poderia lançar normalmente, mas não poderia não. Deve ser lançado lá, mas não deve ser lançado no balanço mensal. Certo. E, por fim, uniformes tem que ter autorização ou pode se adquirir? Não, a autorização para o uniforme ele pode ser adquirido, desde que apresente depois no balanço a nota fiscal e os 3 orçamentos para a gente verificar a vantajosidade de ter adquirido daquela empresa. Ou seja, o preço mais em conta. Desculpe, eu não compreendi. Precisa de autorização prévia ou simplesmente faz as cotações e adquire-se? Para uniforme, não. Se for uniforme apenas, não precisa autorização prévia. Pode ser adquirido, porque é até um item que o CNJ cobra das serventias, né, se todos estão uniformizados. Então, esse item específico, uniforme, pode ser adquirido desde que apresente 3 orçamentos, a nota fiscal da aquisição, para que a gente comprove que realmente aquela empresa foi a que forneceu o preço mais baixo. Entendeu, doutor? Muito obrigado, Gilbert. De nada. Doutora Vanessa? Ela não perguntou. Não perguntou? Não. Quem mais, gente? Tem alguma pergunta? O Wellington está na linha, está levantada a mão. Wellington, está com você, está aberto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gilbert, minha dúvida é o seguinte, as minhas notas, minhas despesas, eu vou retirar no meu CPF ou no meu CNPJ? Seria de bom ouvir que fosse no CNPJ. Certo. No CNPJ. Seria o cartório que está adquirindo o produto, o serviço, e não o interino. Mas no caso, se eu já tirei algumas notas no meu CPF, não impede de eu lançar ela como despesa no cartório? Não impede, mas a gente solicita que, sempre que alguém assume a interinidade em alguma serventia, a gente até solicita que se crie um CNPJ. E altere, de preferência, o antigo CNPJ do delegatário ou do interino que
deixou a serventia. Mas essas compras nada impede, mas a gente solicita por uma questão até de precaução que seja no CNPJ da serventia, que vai garantir que é o cartório que está adquirindo e não o interino. Certo. E outra dúvida é a seguinte, referente à compra de ar-condicionado, eu preciso uma prévia autorização ou só basta apresentar os orçamentos no balanço? Sim, como eu disse na apresentação, o que ocorre? Ar-condicionado estragou. Vocês vão ficar passando calor aqui em Mato Grosso nessa época do ano? Não. Você pode mandar consertar. Isso é uma manutenção. Agora, aquisição de um ar novo, exceto se for isso, estourou o ar-condicionado, não tem conserto, você tem que comprar um novo. Você compra um novo, mas aí você é uma coisa extraordinária. Mas aí na serventia não tem. Aquisição que você deseja adquirir, trocar os condicionadores de ar, precisa de autorização da corregedoria. Tá, no caso aqui, em questão da serventia que eu acabei de assumir, esse ar-condicionado é da antiga Tabelian, certo? Certo. Não pertence ao cartório. Então, eu teria que comprar um, porque ela deu um prazo para mim estar adquirindo esse ar-condicionado. Então, eu tenho que ter uma prévia autorização da corregedoria. Ele teria que ter, porque é previsto no provimento 45. Em relação aos equipamentos do provimento 74 lá, da LG, todos esses equipamentos, eu preciso da prévia autorização também, ou só do servidor? Esse não, porque o provimento 74, ele tacitamente já autoriza a aquisição de equipamentos de forma a cumprir as recomendações do provimento. Mas eu preciso de... Esses equipamentos, a tecnologia da informação, podem ser adquiridos e depois comprovados com notas fiscais e 3 orçamentos, no mínimo, para que a gente veja a vantajosidade. Beleza. Exceto o servidor, que é um equipamento muito... Bem lembrado. Então, o servidor que tem que solicitar a corregedoria, né? O equipamento, vamos dizer, de alto custo, esse necessita a autorização da corregedoria, sim, porque a gente precisa ver as configurações que estão sendo adquiridas do servidor para saber se aquele servidor é o ideal para aquela serventia, que muitas vezes tem só 3 estações. Precisa um servidor de 50 mil? Precisa. Né? Então, é tudo isso para ver o quê? Os gastos públicos que devem ser minimizados e garantir aí o princípio da economicidade. Tá, uma outra pergunta, Gilbert. Mesmo que a minha serventia não atinja o teto dos 90,25%, mesmo assim, não atingindo o teto, se eu compro os equipamentos para a serventia, mesmo assim eu tenho que apresentar o orçamento de 3 orçamentos, mesmo não atingindo o teto do salário, eu tenho que apresentar. Sendo que está tirando o meu salário mesmo, né? Tá como se estivesse tirando... Deixa eu explicar para ele. O subsídio é o limite máximo, tá? Não significa que você não atingiu o teto e você comprando o material é seu. Não, tá? Isso é um risco que o interino corre. Isso, entendeu? Por isso que veio a trimestralidade, né, para tentar que vocês consigam tirar, né, tem momento sazonal, a receita é sazonal, vai lá em cima, vai lá embaixo, mas não significa. A gente encontra algum interino com essa mentalidade de que, olha só, eu não tirei o teto, eu fui lá e comprei o material, o equipamento é meu. Não. Vocês têm até o limite. Você vai comprar o material normal, despesa, aí tira o seu subsídio, que pode ser o teto ou não, mas o material não é seu, tá? Sim, lancei no GIF é da corregedoria, né? Nós fizemos algumas reuniões e discutimos sobre esse assunto, Wellington, né? Isso. Justamente por isso, porque, veja bem, o interino ele não pode sucatear a serventia em prol de ter alcançado o teto remuneratório dele. Ele tem que, primeiro, garantir as condições de funcionamento da serventia, as condições de labor para os prepostos,
para poder, depois, ao final, de pagas todas as despesas, quitadas todas as despesas, retirar o seu subsídio. E o que a nossa diretora falou é o seguinte, que tem alguns interinos, isso daí é bem, vamos dizer assim, pouco mesmo, mas existe, que prezam pela retirada do seu subsídio em detrimento dos equipamentos, em detrimento da serventia em si. É isso que a gente gostaria que se evitasse, porque ele tem que primeiro prestar o serviço à serventia, prestar. Os recursos devem ser inseridos ali na serventia e não ficar guardando aquilo para poder conseguir atingir o teto aí de 35.462. Correto. Tipo assim, no meu caso aqui, igual eu assumi essa serventia agora, recente, né? A serventia não tem nada, não tem, só para falar que não tem nada, ela tem um computador, um notebook, né? Somente. Ô Wellington, nós vamos estar remanejando os equipamentos das serventias. A gente vai buscar agora, como os delegatários, os equipamentos. E nós já estamos fazendo uma leva de equipamentos. De Barra do Garça, do primeiro ofício, está vindo todo o equipamento para Cuiabá. Então, assim, nós vamos atender Bom Sucesso, né? A prioridade é Bom Sucesso e mais alguma serventia. Dependendo do que você estiver precisando, é só listar para nós que vai ter bastante equipamento. Aí é só, né, transportar ele até você. Ok? Entendi. Não, beleza. O que acontece? Eu tive que trazer meus computadores para trabalhar, entendeu? Eu estou com 2 computadores meus que eu tive que trazer para trabalhar, porque aqui só tinha um notebook, entendeu? Não tinha mais nada. Certo. E se você está usando ainda esse ar-condicionado da interina anterior, né? Sim, ela me deu um prazo para mim estar adquirindo um novo ar-condicionado, entendeu? Deixou aqui comigo até um período até adquirindo um novo ar-condicionado. Esse não está na relação de bens do poder público, né? Não, ela não tem quase nada no poder público. Se não me engano, é uma impressorinha zebrinha, se eu tiver enganado. O Wellington. Oi, dona Ana. O Wellington. Oi, meu filho. Vem buscar o ar-condicionado aqui no cartório. Vem cá buscar um. Não, mas ela tem ela emprestou, tem um que é o dela aqui, né, dona Ana? Se você precisar, vem aqui buscar, viu? Tá bom, dona Ana. Obrigado. Nada, te amo. Também te amo. Beijo. Olha só, tem alguém perguntando assim, usando o exemplo de conserto de ar-condicionado, tem algum limite que dispensa os 3 orçamentos ou qualquer valor exige 3 orçamentos? Qualquer valor. Tá? Qualquer valor exige os orçamentos. É dinheiro público, né, gente? Gastou, ainda que não tem que pedir autorização, mas os 3 orçamentos têm que estar lá para a gente conferir, né? Ok? Tem mais alguma pergunta? Mais alguém? Bom, gente, já que não tem perguntas, né, eu agradeço a presença de vocês. Oi, eu aqui. A doutora Esther. Oi? A doutora Esther. Aqui quer fazer pergunta. Oi. A dificuldade que eu encontro aqui, que a gente que é do interior, é assim, porque a cidade mais próxima nossa que tem os equipamentos de informática é Rondonópolis. E o cartório, dificilmente hoje, só tem uma loja lá que vende com parcelado com boleto para a gente trazer e pagar em Guiratinga. Eu gostaria de saber se a serventia, o interino, pode ter um cartão, por exemplo, de crédito, para comprar pela internet os produtos e adquirir esses 3 orçamentos pela internet? Pode ser, se eles deixam não. Pode só para corrigir, então, o... Eu não vejo nenhum problema ela comprar com cartão de crédito, só que vai sair no nome físico dela, né? Eu não tenho cartão de crédito da serventia desde quando eu sou interina, porque o gerente me orientou que não fizesse. Agora, sim, a gente pode obter 3 orçamentos, a maioria pode ser pela internet, só que
As compras pela internet, em loja oficial, tudo, eles exigem pagamento com cartão de crédito. Eu tenho o meu cartão de crédito particular. Eu gostaria de saber se eu poderia pegar esses orçamentos no meu nome particular, pagar com o meu cartão de crédito, porque o cartório ou me autoriza, se precisa da autorização da corregedoria para ter um cartão de crédito, dá conta do cartório. Ó, é uma questão inusitada, essa daí do cartão de crédito em nome da serventia. É uma questão nova. A gente pode dar uma estudada aqui e responder para a senhora, mas eu não vejo problema a senhora comprar, se é exceção, a senhora não consegue comprar e a internet é mais barata. A senhora pode comprar, né, faz uma justificativa ali, compra, demonstra no balanço, certo? Vai anexar, né, Gilbert, anota lá. Não vejo problema se é algo que a senhora não consegue resolver de plano, tá? Mas isso a equipe já vai analisar essa questão de cartão de crédito, tá certo? Certo. Da serventia, ok? Aí eu respondo para a senhora mais segura, tá certo? Bom. Certo, porque vai ter esses provimentos aí que tem para comprar, que o Gilbert acabou de falar, que a gente tem que adquirir. E aí, o cartão de crédito facilitaria muito para dividir os pagamentos, que às vezes a gente pode não ter a verba para comprar um mês, para pagar tudo de uma vez, né? Doutora Esther, a senhora faz o pedido, né? Esse pedido já. Faz aqui que a gente já, né? Tá. E aí, gente, outra coisa, prioriza o provimento 74, tá? Como tem material, tem equipamento que é muito caro, e esse precisa da autorização nossa, por quê? Do corregedor? Porque às vezes a serventia ela não tem uma receita, né, que dá compatível, mas a gente vai achar alguma forma, parcelado, a gente vai, a equipe vai estar olhando qual que é o equipamento que, às vezes as pessoas chegam pedindo um equipamento que nem precisa daquela toda a configuração, entendeu? Tem uma equipe aqui nossa que analisa, tem a equipe da informática que também ajuda a gente a fazer essa análise, tá? Então, assim, venha, se for os equipamentos caros, venha o pedido e que a gente vai analisar. O 74 é importante e nós vamos começar a fazer inspeção, né, do provimento 74. Algumas serventias vão ser escolhidas para a gente fazer a inspeção referente ao provimento 74, LGPD, tá bom? E a LGPD, a primeira parte dela é só o 74, né? Então, nós precisamos verificar. Aquela resposta que vocês falaram para a gente, quando eu mandei naquele WhatsApp, quem cumpriu, quem não cumpriu, agora a gente vai ver em loco, tá, a situação das serventias, tá bom? Gente, eu agradeço demais. Doutora Esther, muito obrigada pela participação. Oi, Nicimeiro, tira uma dúvida rapidão. Wellington? Isso. O que acontece? A serventia aqui não cumpriu nada referente à plataforma, não fomentou nada da plataforma, certo? Só o primeiro nível, ela só fez o primeiro nível lá referente isso. E só aí o que acontece? Qual que é o prazo agora para mim estar pelo menos começando a me adequar ao provimento 74? Wellington, para você, assim, eu sugiro que você faça um cronograma do que você vai precisar. Por quê? Do que você vai precisar para adaptar, para cumprir o 74, né? E se possível, apresenta o orçamento. Por quê? Apresenta o orçamento porque a gente vai falar, ó, você pode comprar esse e esse, as prioridades essa e essa, você pode parcelar, porque você tem uma receita baixa aí, né? Você tem uma receita pequena, né? Ainda, certo? Então, a gente vai direcionar você. Uhum. Tá certo? Mas minha questão agora é referente ao prazo para mim cumprir esse provimento. Porque o prazo já estabeleceu, já acabou, né? O prazo Então, tipo assim, não tem como eu fazer tudo esse resto de ano. É impossível fazer. Uma vez só. E eu, tipo assim, eu vou estar respondendo bronca, então agora a responsabilidade vai cair sobre mim, né? Tá, então a gente vai saber balancear e a gente vai saber, na hora de analisar, de chegar a algo, a gente vai saber, né,
Até porque você vai estar informando que o provimento 74 não foi cumprido, entendeu? A LGPD não foi cumprida, né? Não, e, consequentemente, o 74 também não. Aí você coloca isso no papel que a gente vai analisar e leva para o corregedor, tá certo? Combinado, obrigado. E aí também, a inspeção na sua serventia também, né? A gente não vai fazer, porque a gente já sabe que você, que não cumpriram antes, tá? O relatório de transmissão já sabe o que você passou para nós, tá certo? Correto, obrigado. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Pode falar? Pode. Eu sou da serventia de Porto Esperidião, né? E acredito que o Wellington esteja passando quase pela mesma situação. Agora, eu gostaria de perguntar para o Gilbert, né? Eu fiz algumas adaptações, algumas reformas, porque realmente não tinha como trabalhar. Estava caindo o teto em cima da gente, né? Mas assim, eu perguntei até para o gestor, e ele falou assim, olha, você achar que é necessário, tudo bem. Aí, nesse caso, eu precisaria de uma autorização prévia? Nesse caso, não, porque, como você mesma disse, é uma obra, uma reforma necessária. Você deveria fazer aquela reforma para começar a trabalhar. E extraordinária, né? Porque senão o teto caía na sua cabeça. Só que você tem que anexar os orçamentos. Dentro do... Como eu tive que me virar nos 30, mas agora sim, eu estou mais tranquila porque eu consegui reorganizar e verificar todos. Pode ver aqui atrás, está todo completamente diferente do que era antes. Aí, a partir de agora, como eu já tenho um pouco mais de tempo, né? Aí eu vou começar a anexar os orçamentos, tudo que a gente gastou tudinho, porque não tinha condições mesmo. Eu conheço aí. O assessor. Nós estivemos aí em 2018. A corregedoria esteve em 2018 aí. O assessor do magistrado ligou para mim falando da sua situação aí. Eu esqueci o nome dele. E, inclusive, tem um parecer que vocês pediram acerca da contratação de preposto, tá? Sim. Eu estou aguardando o corregedor assinar para mandar, tá? Ok? Tudo bem, tranquilo. Coloca o seu orçamento. É até bom você justificar que foi de extremamente... Se você tiver foto antes e agora, né? Se você tiver antes e depois, beleza. Assim, eu consegui registrar tudo, né? Porque não tinha condições. As pessoas chegavam aqui, molhavam. Eu já tive que fazer casamento fora da serventia porque não tinha condições. Chovia demais. Não, estava completamente diferente. Mas eu vou anexar tudo, vou colocar isso tudo no... Tá certo. Tá bom? Tá ok. Vai pro juiz de paz aqui, se Gente, tudo bem, então. Muito obrigada. Nada. Estou fechando, gente. Acho que não tem mais pergunta. Estou fechando. Estou muito agradecida pela participação de vocês. Nós chamamos, a corregedoria chamou os interinos e vocês vieram em massa. Então, aqui está todos os interinos. E muito obrigada. E a corregedoria, o departamento do foro extrajudicial está à disposição de vocês. A gente quer que vocês entendam do negócio, que vocês entendam as regras, para a gente não ter que fazer um parecer, para a gente não ter que levar para o corregedor, certo? Ficar só na auditoria, tá certo? Muito obrigada, gente. Até mais. Até mais. Obrigada a vocês. Até mais. Tchau, tchau.